A quinta lei do hábito diz que quanto mais distantes dos nossos atuais hábitos estiver um comportamento, mais difícil será adotar esse comportamento e menos atraente será a recompensa. Quanto mais um novo comportamento for diferente dos nossos habituais comportamentos, mais difícil será que ele seja adotado e menos atraente será a recompensa. Lembra que falamos aqui sobre o semelhante atrai semelhante, né? E lembra que falamos que um comportamento pode ser gatilho de outro comportamento? Então, por exemplo, se você se alimenta de uma maneira mais saudável, fica mais fácil adotar o hábito de praticar exercícios físicos, assim como adotar o hábito de dormir bem. Porque um hábito saudável alimenta e impulsiona o outro, e você cria um ciclo de hábitos saudáveis e libertadores na sua vida. Porém, a mesma coisa acontece quando temos um ciclo vicioso de hábitos ruins na nossa vida. Se você dorme mal e só come besteira, tem mais chances de ser sedentária, de não ter energia, de sentir preguiça e de procrastinar tarefas importantes na sua vida. Se dormir bem, comer de forma adequada, exercitar forem comportamentos muito distantes dos seus atuais hábitos, eles se desviarão dos seus comportamentos e você vai ter mais dificuldade em adotar esses comportamentos. Porque quanto mais distantes dos nossos atuais hábitos estiver um comportamento, mais difícil será adotar esse comportamento e menos atraente será a recompensa. Você tem muita informação relevante que vai te ajudar, e uma delas é que você precisa mudar um hábito de cada vez. Outro fator importante é que eliminar pode ser mais fácil do que adotar. Outro ponto crucial é engatar um comportamento no outro. Então, olha só como essa lei ela acaba impactando muito, porque uma das melhores maneiras de você mudar um hábito ou você adotar um hábito é você engatar um comportamento no outro. E se o comportamento que você deseja for muito diferente dos que você tem hoje, você vai ter mais dificuldade. A sexta lei do hábito, ela tem a ver com a recompensa. Segundo essa lei, quanto mais intensa e satisfatória for a recompensa desejada, mais atraente ela será e mais fácil e rápido será formar o hábito. O desejo é o desejo que pode ou não se manifestar como uma necessidade e que nos leva ao comportamento. E todo desejo se dá perante uma possível recompensa futura. E quanto mais atraente for essa recompensa desejada, mais fácil e rápido será formar o hábito. E vamos continuar com os mesmos exemplos. Comida. Pense nesses dois alimentos: uma bela salada de brócolis cozido no vapor e temperada com limão, e um suculento hambúrguer com batata frita e refrigerante. Ambos trazem a recompensa de comer. Mas qual é a recompensa mais atraente? A do brócolis ou a do hambúrguer? Qual dá água na sua boca? Para a imensa maioria de nós, né, o prazer do hambúrguer, ele é muito mais intenso. E por isso nosso desejo por ele tende a ser muito maior. Nós desejamos mais aquilo cuja recompensa é mais intensa. Quanto mais atraente for a recompensa, mais fácil é formar e reforçar o hábito, porque nós tendemos a desejar mais aquilo. E, consequentemente, quanto menos atraente for a recompensa, mais difícil será. A sexta lei tem a ver com o quão desejável é uma recompensa. Recompensas assim mais atraentes, elas produzem desejos mais intensos. E recompensas menos atraentes produzem desejos menos intensos. E, portanto, ficamos mais dispostos a pagar um alto custo por elas. O doce, as calorias, né? Elas são mais prazerosas para o nosso cérebro e para o nosso organismo. Por isso, a gente tende a desejar mais.
A sétima lei do hábito também é sobre recompensa. Segundo ela, quanto mais socialmente validada for a recompensa, mais atraente ela tende a ser. Quando a sociedade ativamente repreende um comportamento, ele tende a não se perpetuar, não se tornar um hábito. Já quando não existe essa invalidação social, o hábito tende a se formar e se reforçar. Quanto mais socialmente validada for uma recompensa, mais atraente ela tende a ser. As pessoas buscam ter uma formação acadêmica, primeiro porque quem é formado tem acesso a melhores oportunidades de trabalho, a salários maiores, entre outros benefícios. Mas isso não é tudo. Além dessa, né, tem a validação social e cultural em você ter uma formação acadêmica. Observamos, então, que a formação do hábito aqui nessa lei acontece muito rapidamente quando a recompensa é socialmente validada. E o hábito se torna menos atraente quando ele é socialmente repreendido pela sociedade. Algumas práticas, né, como jogar lixo em qualquer lugar, falar alto em algumas culturas, sofrem uma invalidação social. A cultura e a sociedade são grandes responsáveis tanto por incentivar a formação quanto a eliminação de um hábito. Quanto mais socialmente validada for a recompensa, mais atraente ela tende a ser. A oitava lei do hábito diz que quanto mais novo for o contexto e quanto mais nova for a recompensa, mais atraente ela tende a ser. Um novo gatilho, um novo contexto, uma nova possível recompensa, tudo isso é mais atraente para o nosso cérebro do que aquilo que já se tornou recorrente. É interessante ver como os nossos desejos podem ser equivocados, né? Tudo porque o cérebro coloca essas armadilhas na nossa vida. O teu desejo é maior por aquilo que é novo, recompensa ou contexto. Esse é um dos grandes males do nosso tempo, responsável pela maior insatisfação coletiva de todos os tempos. Nós vivemos em uma época em que ansiamos por novidades o tempo inteiro, e as recompensas têm um prazo de validade muito curto para o nosso cérebro. Por isso, nos sentimos atraídas o tempo todo por novas distrações ou novidades. Uma pessoa solteira, né, que usa aplicativos de relacionamento, ao iniciar um namoro, a notificação desses aplicativos passa a ter um custo social, né? Lei número 7. Atender ao gatilho pode gerar problemas no novo relacionamento. No início, a novidade do relacionamento torna o gatilho da notificação menos atraente. Mas, com o tempo, né, a curiosidade por notificações pode aumentar, competindo com o interesse na nova relação. Esse exemplo mostra como o cérebro é atraído por novidades, o que pode nos levar a erros que nos custam muito caro. Afinal, quanto mais novo for o contexto, quanto mais nova for a recompensa, mais atraente ela tende a ser. A nona lei do hábito diz que quanto mais presente e mais imediata for a recompensa, mais atraente ela será para o seu cérebro. Quanto mais agora, quanto mais instantânea for a recompensa, ela tende a ser mais atraente para o cérebro e mais rápido o hábito se forma. Vamos voltar ao exemplo do brócolis e do hambúrguer, né? O brócolis não é nem de perto tão gostoso quanto o hambúrguer. Por isso, o brócolis produz uma recompensa menor em termos de prazer imediato. O prazer que o hambúrguer produz não só é mais intenso, como é mais imediato. Apesar do brócolis e da alimentação saudável proporcionarem enormes recompensas, elas estão lá no futuro. Se você comer alimentos saudáveis habitualmente por um bom tempo, você vai viver mais, com mais saúde, o teu cérebro, o teu corpo vai funcionar melhor
Isso vai afetar a sua energia, o seu bem-estar, a sua saúde, a sua produtividade, o seu foco, a sua constância, enfim, tudo em você vai melhorar. Mas essas recompensas estão no futuro. Elas não são tão imediatas quanto o prazer que um hambúrguer ou um pedaço de torta de chocolate te dão no momento presente. Por isso, quanto mais presente e imediata for a recompensa, mais atraente ela tende a ser para o seu cérebro. Enfim, chegamos, né, à 10ª lei do hábito, que diz que quando a guerra é entre tempo e intensidade, o tempo costuma ganhar. Poucas coisas vão te beneficiar tanto quanto a praticar atividades físicas regularmente, adotar uma alimentação saudável e nutritiva e viver próximo à natureza, né, em equilíbrio com a natureza, dormir bem e por aí vai. Se você adotar esses comportamentos, a sua vida se transformará. Tudo vai melhorar. Seu foco, humor, motivação, libido, disposição, memória, energia, produtividade, clareza, o corpo, a pele, o cabelo, enfim, tudo mesmo vai melhorar. E eu te pergunto, se tudo melhora, por que então a grande maioria das pessoas não adotam esses hábitos? Entre outras variáveis, é porque o tempo da recompensa tende a importar mais do que a intensidade. A recompensa de comer certo, dormir bem, se exercitar, ela é enorme. A intensidade é muito grande, mas ela não é imediata. Ela está no futuro. Ela vem com o tempo. Já a recompensa do descanso gostoso, né, do sedentarismo, de não fazer nada e só descansar, a recompensa do prazer gostoso da comida calórica são instantâneos, são agora, no momento presente. Se a guerra for entre tempo e intensidade, o tempo ganha. Por melhor ou maior que seja uma recompensa, se ela está no futuro, ela vai perder para o menor dos prazeres imediatos. Aqui a gente encerra as 10 leis do hábito. Mas como você já deve ter percebido, um hábito não se baseia em uma ou outra lei, e sim em várias leis simultaneamente.